Hola, mis queridos hermanos, mis hermanas, graça e paz a todos ustedes, mis queridos amigos, amigas, vecinos, todos os que nos veem neste momento, por este meio. Uma vez mais nos dá o Senhor esta feliz oportunidade de reunir-nos por este meio para juntos, em sua santa presença, recebemos uma porção mais de sua palavra. Amém? Hoje, para nosso culto hogareño, eu quero falar sobre algumas orientações que o apóstolo Pablo, bajo la divina inspiração, dio a su hijo en la fe, Timoteo. Estas recomendações, estas orientações, estes consejos, estes mandatos estão vigentes e se aplicam a cada um de nós. ¿Ok? Queridos, nós, como siervos de Cristo Jesús, temos várias características e quero aqui destacar algumas de ellas. ¿Ok? São marcas, qualidades, deveres, né, de los siervos del Senhor Jesucristo. Como tú, como eu, ok? Bueno, sin más esperar, vamos direto ao texto bíblico. Se quieres buscar em tu Bíblia, está na segunda carta de Pablo a Timoteo. Está na segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, ok? Desde verso 1 a 13. Mientras encuentra, eu vou te pedir, se aún não está suscrito neste canal de YouTube, Palavra Sencilla e Pura, porfa, suscríbete e apoie-nos neste trabalho, ok? E se queira Deus, se puede la voluntad del Senhor, tu presença, tu inscrição vai nos fortalecer pouco mais. Comparta também com suas redes sociais, seus contactos, envia para seus amigos este e os demais mensagens que estão neste canal, que são muitos, mais de 100 mensagens, ok? Deus poderá falar contigo e com eles e bendecir a todos, em nome de Jesus. Quer ser notificado, vai aparecer aí em seu celular, sempre uma señal de que chegou novos mensagens. Clica na campanita e será notificado sempre. Ok? Vamos à leitura da palavra de Deus, em nome de Jesus. Bueno, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sejam idôneos para enseñar também a outros. Muy bien. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fim de agradar aquele que lo tomou por soldado. E também que el que luta como atleta não é coronado se não luta legitimamente. O labrador, para participar de los frutos, deve trabalhar primeiro. Considera lo que digo, e el Senhor te dê entendimento em todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de Davi, ressuscitado de los muertos conforme mi evangelio, em el qual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palavra de Deus não está presa. Portanto, todo lo sofro por amor de los escogidos, para que ellos também obtenham a salvação que és em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel es esta: si somos muertos con Él,
también viveremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, ele também nos negará. Se fuéramos infieles, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Amém. Glória a Deus. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bueno, vimos aquí los deberes del buen soldado de Cristo, del buen atleta de Cristo, del buen labrador de Cristo, del buen discipulador de Cristo. Bueno, vamos en estos próximos minutos que siguen reflexionar sobre este texto que lemos. Vamos passando aqui parte a parte e vamos juntos, queridos, sacar para nossa vida lições que este texto nos traz. Obviamente, não pretendemos agotar todo que aqui está, não poderíamos fazer, pero vamos nestes poucos minutos destacar algumas de las muitas lições que se podem obter desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Pablo empieza nesta parte del texto diciendo: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira, versículo 1. É interessante, hermanos, este trato personal de Pablo com Timoteo, porque de hecho ele considerava Timoteo como su hijo en la fe. Timoteo, querido, dá seus passos, cresce, desarrolla-se em la fé e ministerialmente, además de todo o aporte de sua abuela, de sua mamá, pero também do apóstolo Pablo, que foi fundamental para Timoteo em seu desenvolvimento ministerial. Timoteo jamais deveria se olvidar de quão importante foi Pablo, o apóstolo, para sua vida, queridos. Não solamente ministerial, não, espiritual, em seu crescimento espiritual. Pablo lo chama de hijo, recordando que seu laço fraternal com Timoteo era muito forte. Era como de padre e de hijo. Aqui, em aspecto espiritual, ok? Pero ele dá uma orientação muito forte, muito importante para Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es em Cristo Jesus. Hermanos, se demos uma mirada em la carta de Pablo, o mesmo apóstolo, a los Efésios, em capítulo 2, o versículo 8 e al versículo 10, Pablo dijo assim: Porque por gracia sois salvos por meio de la fe, e esto não de vosotros, pues es don de Deus. É na graça, por graça fuiste salvo, Timoteo. Esfuérzate en la gracia. Ok? Não era em la fuerza de si mismo, em sua própria força, em sua própria justiça humana. Nadie deveria sentir-se mais justo que outro. Porque eu hago isto, eu hago aquilo. Não. A justiça de Deus em Cristo Jesus que nos salvou, queridos. Por gracia é esta que nos torna justos a los ojos de Deus. Não nossas justiças, sino a justiça que está em Cristo Jesus. Jesucristo, justiça nossa. Amados, Pablo aclara muito, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es em Cristo Jesus. Não solamente por meio de Jesus, dada por Jesus, mas em Jesucristo, ok? Ele disse no verso 9 a 1 de Efésios 2, não por obras para que nadie se glorie. Nadie deveria
confiar su salvación en sus obras, en su capacidad de ser más santo que el otro. Yo soy santo, pues yo hago esto y aquello. Nada, ningún cristiano debería se basar en sus propias obras para salvación, sino, como dice versículo 10 de Efesios 2, verso 10. Porque somos hechuras suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en Cristo Jesús fuimos creados, en Jesús fuimos regenerados, por Jesús fuimos salvados, por la gracia que está en Él, para buenas obras. Y no el contrario, no hacemos las buenas obras para ser salvos por Jesús, sino que fuimos salvos por Jesús para las buenas obras. Entonces, las obras que practicamos tienen que ser fruto de la fe genuina, la fe de Cristo que nos fue dada, la salvación gratuita que nos fue dada. No merecemos, pero por el grande amor que nos tiene Dios, Él nos regaló la salvación. Y por esto, ¿cuál nuestra respuesta? Sirvamos fielmente al Señor. Pero nuestra fidelidad no puede estar apoyada en nuestra fuerza, en nuestro carácter personal, en nuestra propia justicia humana, sino en la gracia que es en Cristo Jesús, conforme 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Jesús es el centro, Jesús es el inicio, es el fin, Jesús es el todo. Nuestra vida, nuestra fe, nuestra conducta, nuestra obediencia, nuestras buenas obras, todas deben ser cristocéntricas. Amén. Verso 2, vamos a seguir. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Queridos, Timoteo, como líder en la iglesia de Cristo, como cristiano, servo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, debería hacer más que oír, recibir, creer y practicar las enseñanzas de Pablo. Ele deveria também discipular outras pessoas para dar continuidade a esse trabalho. Assim como ele aprendeu de Pablo e praticava, ele deveria ensinar outros para que outros que aprenderam dele também ensinassem a outros, e assim, queridos, tanto por el modo de viver como por lo que ensinamos, e seremos outros discípulos de Cristo, que se tornariam discipuladores também. Por exemplo, o que próprio Pablo hizo com Timoteo. Pablo discipulou Timoteo para a obra de ministério. Bueno, Timoteo não contentou-se em ser solamente um discípulo, pero ele foi um discípulo discipulador também. Podemos ver o exemplo desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés preparou Josué, Eliseu a Elias. Bueno, e o que dizer, queridos, del ejemplo maior de todos, Jesús preparou seus discípulos para que através de ellos el mundo inteiro fuera alcançado por el evangelho. Jesús eligió 12 hombres, los enseñó, los entrenó, los discipuló. Lamentablemente uno de ellos fue Judas, se perdió, pero los 11 siguieron adelante hasta el final, la obra que Jesús confió en sus manos. É esto. Tú, mi hermano y mi hermana, jamás debería contentarse
em ser um bom cristiano que cumpre a palavra de Jesus, que guarda a palavra, que ama Jesus, que vai ao templo, reunir-se com os demais irmãos para o culto, em las reuniões de convivência. Todo isto é maravilhoso, pero jamás tú y yo, jamás deveríamos nos contentar en esto, pues la orden de Dios es que también debemos dar a otros lo que recibimos. Debemos enseñar a otros lo que enseñaron a nosotros. El Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Pensem nisto. É muito importante. Vou fazer uma pergunta que quizás seja um pouco incômoda para ti. Se esta pergunta te causar um desconforto, um pouco de mal-estar, se esta pergunta incomodar a ti, então estará muito claro para ti que é necessário tu tomar uma atitude, que é necessário cambiar. A pergunta é: ¿tú has hecho discípulos? ¿Tú has predicado el evangelio a las personas? ¿Tú has enseñado la palabra de Dios a las personas? ¿Tú has se ocupado de cuidar dos cristianos nuevos que necesitan ser discipulados? ¿O tú solamente de la casa suya para el templo, del templo para casa? Nada mais. Ha utilizado tu teléfono, tus redes sociais, tus meios de comunicação para evangelizar e ensinar a outros, ou solamente serve como entretenimento para ti? Ha compartido a palavra de Deus com seus companheiros de trabalho, de colégio, com seus vecinos, parientes? Líderes, te ha ocupado de preparar todo o grupo que tu lidera para a obra de ministério, não solamente para ser buenos frequentadores da igreja, sino discipuladores? Se estas perguntas te incomodam, significa que estão te pegando em el callo, certo? E se isto está acontecendo, não te enojes comigo, dê glória a Cristo e diz ao Senhor: graças a Jesus por me despertar, vou tomar uma atitude. Pero tome uma atitude, haga algo, salga do comodismo e assuma a posição para a qual Cristo Jesus te chamou. Sí, haga aquilo para o qual o Senhor te puso em seu corpo. Não solamente para receber e receber, pois mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Exatamente. Bueno, isto está já em Hechos 20, versículo 35. Vamos seguir. Versículo 3. Agora vamos para outra figura. Já hablamos del hijo, já hablamos de la figura del discipulador. Vamos para uma outra figura. Tu, pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ok? Aqui encontramos a figura de um soldado. Sufre, pues, as penalidades como um buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda em los negócios de la vida a fim de agradar a aquele que lo tomou por soldado. Muito bem. Se tu der uma mirada, o apóstolo Pablo, o que ele está ensinando, ele vive, ele põe na prática em sua própria vida. E ele deixa muito claro a Timoteu, em capítulo 4 desta mesma carta, em versículo 7, ele disse: he peleado la buena batalla, he acabado la carreira, e guardado la fé. Timoteu, Pablo dijo a Timoteu,
no versículo anterior, queridos, que ele seria sacrificado muito pronto. Verso 6, porque eu já estou para ser sacrificado e o tempo de minha partida está cercano. Pero Timoteo, eu peleei a boa batalha. Eu fui um bom soldado, Timoteo. Eu he acabado minha carreira. Eu fui um bom atleta. Eu guardei a fé. Eu fui um fiel servo de Cristo. Amados, Timoteo não está falando, Pablo não está falando a Timoteo coisas que vêm na sua cabeça de la nada, não. Espírito Santo o inspirou para falar coisas que ele vivia, ele praticava, que era parte de seu viver, de sua fé. Então, para ser um discipulador, não basta falar bonito, é importante que viva o que tu hablas. Não basta ser um bom discurso e ao final tu cruzar teus braços e não fazer nada. Não podemos nos comportar como malos políticos que em épocas de eleições fazem propaganda e saem às calles a besar os niños, a abraçar a gente pobre e depois que são eleitos, los olvidam e los deixam botados. Não temos que ser como Pablo, que ensinava, que cobrava, que exigia, que exortava, pero que ele dava seu bom exemplo. Seu bom exemplo. Por isso ele poderia dizer, sufre as penalidades como bom soldado de Cristo. Eu passo por isto, Timoteo. Eu sei o que estou falando. Poderia dizer Pablo em Efésios capítulo 6, queridos, em versículo 10 adelante, o apóstolo vai mostrar à igreja as armas espirituais de nossa batalha. Como devemos utilizá-las e quem são nossos verdadeiros inimigos. Não é carne e sangue, não são pessoas. Nós lutamos contra forças espirituais de la maldade, contra principados e potestades de las tinieblas. Nossa pelea não é contra pessoas, porque temos que nos tornar inimigos, que odiar os hermanos, porque temos que desejar o malo de nossos hermanos, porque eles não estão de acordo com nós em coisas periféricas. Agora, quando são questões fundamentais da fé cristiana, princípios irremovíveis da fé cristiana, não aceitamos e pronto. Se são inimigos da cruz de Cristo, não temos comunhão nenhuma com estes tales. Pero, por que devemos tratar, rechazar, despreciar as pessoas solamente porque pisaram em nosso callo? Porque nos fizeram ver quem realmente somos, nos mostraram o espejo da vida e tuvimos que ver com os olhos quem realmente somos nós. Deveríamos agradecer a Deus por isto. Nossa luta não é contra a gente, contra a pessoa, são contra as obras da maldade, os espíritos da maldade que se levantam contra nós, contra a igreja de Cristo. Queridos, como pastor, eu he passado por muitas experiências. Tu também, tá bem? Eu hablo de mim como pastor porque sou pastor, pero tu como cristiano provavelmente já passou por algo semelhante, ou se não passou, te prepares porque em algum momento quizás poderá passar por lo que vou dizer aqui. Nós temos o dever como hijos de la luz, eu como pastor, tu como um líder, tu como um creyente, tu como servo de Cristo, de ajudar a las pessoas a perceber quando elas estão rodeadas de tinieblas, porque a vezes com sua boca elas hablam de luz, pero com seu modo de viver e atitudes estão llenas de tinieblas, e temos que alertá-las, temos que orientá-las. E a vezes, queridos, estas mesmas pessoas que nos amam, que nos abajulam, que gostam de acenar em nós todo rato, quando a hacemos perceber que está em tinieblas, se tornam inimigas nossas. Isto não pode acontecer.
Eu não posso me comportar assim. Tu não puedes, não deves te comportar. Eu não devo me comportar assim. Tu também não deve te comportar assim. Sepamos agradecer quando alguém nos abre os olhos, por graça de Deus, nos abre os olhos e nos hace ver quem realmente somos. A vezes, esta é a única maneira que temos de sair da forma que estamos, de cambiar. Pero se rechazamos, vamos seguir por vida, por toda a nossa vida, em tinieblas, por não aceitar a amonestação que vem de Deus, por meio de um amigo, de um companheiro de trabalho, de um pariente, de nosso pastor, de nosso líder, de nosso cônjuge, de nosso papá, de nosso irmão. Devemos valorar, queridos, isto. Tome cuidado. Somos soldados de Cristo. Soldado de Cristo não tem a ver com soldado do mundo, ok? Não guerreamos contra pessoas, pero guerreamos contra a mentira, contra as tinieblas, contra todo tipo de malo, contra o pecado, contra toda a força que se levanta contra a verdade, ok? Bueno, verso 5. E também el que luta como atleta não é coronado, se não luta legitimamente. Em Filipenses, queridos, tem uma palavra muito bonita, muito poderosa, que podemos relacionar com este verso 5. É outra figura, agora também, además do soldado, a figura do atleta. O apóstolo Pablo disse que se não lutamos como atleta, não seremos coronados. Se não lutamos legitimamente. Não basta lutar, tem que lutar legitimamente, lealmente, em la verdade, dentro de las regras. Não basta ser um atleta e fazer de qualquer maneira, tem que cumprir as regras, tem que fazer de acordo e tem que te preparar, tem que treinar, tem que estar apto para chegar ao final e alcançar a meta. Em capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 e 14, o apóstolo dijo: Hermanos, eu mesmo não pretendo haberlo já alcançado, pero uma coisa hago, olvidando certamente lo que queda atrás e estendiendo-me a lo que está delante, prossigo a la meta, al prêmio del supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mira, é claro que aún não alcançamos a meta, como dijo Pablo, pero estamos mirando hacia ella, ok? Aún não chegamos ao final da carreira, pero nossos olhos estão puestos em final. E estamos correndo e estamos seguindo adelante, estamos lutando. Aún o juiz não deu a señal, não acabou este round. Aún temos que seguir. Pero, queridos, lutando legitimamente. Como disse o verso 5. Eu descia conversando com dois amigos meus esta semana. Estávamos conversando e foi um momento muito agradável e falávamos sobre vários temas e um deles conversávamos sobre lealtade, ser leal, queridos. O atleta de Cristo leal, ele sabe se comportar nos mais variados momentos e circunstâncias da vida. Um atleta leal, como tu já pode ver, busca em YouTube a vários atletas que fazem coisas tremendas. Eu estava vendo ayer, e isto tem bastante a ver com o que eu estou predicando agora. Alguns vídeos de atletas que, chegando no final da carreira de maratona de 100 metros rasos, 200 metros, e maratona de 42 quilômetros, de 10 quilômetros, vários tipos de maratonas, de carreiras. Muitos atletas que poderiam haver ganado a carreira, pero estavam em segundo lugar
e a pessoa que estava em primeiro, quase a cruzar a meta, esta pessoa se caiu ao suelo e se rayou toda a rodilha e lleno de dolor, não poderia levantar. O que o atleta que estava em segundo lugar hizo? Passou correndo e ganhou a carreira? Não. Os que não são leales passam correndo. Pero um atleta leal que hace? Eu estou em segundo, eu não poderia ganhar esta carreira, não teria possibilidade. Ele ia ganhar, pero ele se caiu. Não é justo que eu o deixe botado ao suelo e siga adelante. Que hizo ele? Parou, levantou e seguiu cargando ele e cruzou ele, empurrando ele hacia adelante. Ele ganhou a carreira e ele em segundo seguiu em segundo. Lindo, precioso, muito precioso. Lealtad. O atleta leal não busca solamente o suyo, não está preocupado consigo solamente. Eu quero que tu veja este vídeo, que vou mostrar o link aqui. Busca no YouTube e a partir de este tu poderás assistir vários outros. Busca este link no YouTube, ok? E tu verás esse vídeo precioso. Queridos, o que acontece? O atleta leal, ele não solamente se prepara, se entrena muito, é habilidoso, determinado, valiente, ele também é leal. O atleta de Cristo. Luchar legitimamente não é solamente golpear se é uma luta, não é solamente golpear seu adversário e derribá-lo ao suelo, sino é também não dar golpe bajo, golpe que é proibido por la federação, por las leis desportivas. Queridos, o que acontece? É importante ser diligente, ser legítimo, ser leal. Agora outra figura que é muito preciosa, que me encanta muito também, em versículo 6. Mira aí, em tu Bíblia siquiera. El lavrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ai, manos, há muitos que querem comer de fruto, pero não querem trabalhar. Querem comer el mango, querem comer el trigo, querem comer a uva, pero não querem sembrar, não querem cultivar, não querem cuidar de la tierra. Ah, que feo. Há muitos cristianos que querem comer del fruto, pero não querem trabalhar a terra. Como diz em Eclesiastés capítulo 3, versículo 12, na parte B, há tempo de sembrar e há tempo de cosechar. Antes de sacar os frutos para comer, tu tens que sembrar a semilla. Não é assim, eu quero, dá-me, Senhor, e tu aí, de braço cruzado. Não, vá sembrar, meu irmão, a cuidar da terra, minha irmã. Vá sacar as ervas daninhas de tu huerta e depois poderá comer a deliciosa lechuga. E na vida aqui, queridos, nós temos plata, vamos ao mercado e compramos frutos e comemos, frutos que não sembramos. Na vida espiritual não se pode comprar, não. Na vida espiritual não compramos frutos com dinheiro. Nós sembramos a semilla, cultivamos a terra, cuidamos da planta e no tempo oportuno se come do fruto maduro, rico, delicioso. E se distribui dos frutos, comparte de los frutos com os demás. Assim se hace. Então, o bom lavrador come do fruto, é o primeiro que prueba, que rico, já está em tempo de cosechar. Pero antes,
tuvo muito trabalho, invertiu tempo, recursos, trabalho, paciência para esperar o momento adequado. Pero el momento llega. Tu momento llegará, mi hermano y mi hermana. Se tu sembrar, se tu cultivar, se cuidar y proteger de su plantita, não deixar faltar el agua, el humo, el adubo, não deixar faltar os nutrientes adequados, quitar as ervas daninhas, poner uma cerca de redor para que os animais não la pisoteiem. Em momento certo, vai desfrutar do fruto. ¿Crees en esto? Se tu és de aqueles que vivem reclamando, tu já convive, ou quizás estou falando com alguém que convive com uma pessoa que não sembra nada, pero reclama o tempo inteiro do fruto que está comendo. Come de que outro produjo e aún reclama todo o tempo. Vive de braços cruzados, aquela pessoa cabeça baixa todo o tempo, não tem atitude, és um fardo muerto, pesado sobre outros e aún solamente reclama. Infeliz del hombre que casa com uma mulher de esta, infeliz la mulher que casa com um homem de este, infeliz la pessoa que tem um amigo de este, infeliz, querido, la família ou la igreja que carga um problema deste. Pero feliz el hombre, la mujer, la família, la persona, la igreja, el grupo, la comunidade. Feliz aqueles que lidam, que tem a seu redor pessoas que sudam a camisa, que sembra a semilla, que saca as ervas daninhas, que rega a planta, que protege, que trabalha duro na cosecha, que come com alegria o bom fruto e aún distribui para com os demais necessitados. Ah, queridos, Pablo está dizendo: Timoteo, o bom lavrador, tem que trabalhar duro para cosechar bom fruto. Aleluia, Senhor. Habla-nos, Deus, e nos ensine. Deus, às vezes, nos tira a orelha, nos dá uma sacudida. Deus nos hace despertar para a vida, porque às vezes pensamos que somos tão buenos, pero na verdade solamente estamos comprando o fruto e comendo de tudo que não trabalhamos. E aún reclamamos. Reclamamos. Me recuerdo quando era adolescente, e se eu reclamara, queridos, da comida de mamá, ou que não tinha carne, aí se eu dijera assim: mamá, já não quero comer ovo, quero carne. Ah, queridos, minha mamá sacava o ovo de meu prato e dava para outro, e eu teria que comer puro, assim a coisa. Ah, não está bem o ovo? Tu queres carne? Ok, vai caçar. Vai trabalhar. E eu trabalhava, graças a Deus. Eu estou falando aqui do estilo que era a vida antes. Nós vivimos em uma época, em uma geração que tem de todo e não valoriza nada. Às vezes nos comportamos justamente assim em nossa vida cristiana. Jesus isso todo por nós outros, nos dá de todo, e nós outros não valoramos, aún reclamamos. Reclamamos. A igreja hace todo por nós outros, e o que hacemos? Reclamamos de la igreja, reclamamos de los hermanos, reclamamos. Ministério de alabança, soldando, trabalhando, e o que hacemos? Reclamamos da alabança. Ai, poderia ter cantado melhor, poderia ser assim. Ministério feminino, luta, trabalha, suda a camisa. Ai, pero o que as irmãs hicieron não está bem. Jóvenes trabalhando e lutando para lo mejor. E o que hacemos? Oh, esses jóvenes, já, que malo, mala onda, isso aqui. Pastor derramando sudor e trabalhando e lutando. Ei, este pastor é uma maleta assim,
sem alça. Sabe o incômodo que é carregar uma maleta que não tem el alça para sujeitá-la? Ah, queridos, nuestro jefe en la empresa nos cuida, hace el mejor que puede. Quizás no hace todo lo que gustaríamos, pero hace todo lo que puede hacer. Y nosotros solamente reclamamos. Nuestros empleados luchan para dar lo mejor de sí. ¿Y lo que hacemos? Reclamamos. Papá y mamá derrama su sangre por nosotros. ¿Y lo que hacemos? Solo sabemos reclamar. Papá y mamá. Nuestros hijos hacen lo mejor para nos agradar. ¿Y lo que hacemos? Nos ponemos a elogiar los hijos de los otros y depreciamos a nuestros hijos. Y así sigue, querido. No. Bueno, voy a cerrar este grande paréntesis que abrí y volveremos de nuevo al texto. Mira verso 7 hasta verso 10. Considera lo que digo e el Senhor te dê entendimento em tudo. Escucha bem, Timoteo, escucha com atenção, que estou falando. Algo assim, tá vendo? Não te olvides, Timoteo, e o Senhor te dará entendimento. Bueno, verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Queridos, é interessante que a vezes o sofrimento que passamos em la vida nos sirve como experiência de vida. Nós crescemos, nós não perdemos quando passamos por experiências duras na vida, pero se lá hicimos em Cristo Jesús. Jesús, queridos, nosso maior exemplo, ele vitorioso em todo, pero mira por todo que passou Jesús. Hasta la muerte, y muerte de cruz, em el qual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, como se fuera um malhechor, mas a palavra de Deus não está presa, por tanto todo lo suporto por amor de los escogidos, para que eles também obtenham a salvação que é em Cristo Jesus com glória eterna. Amém. Glória a Deus. Ah, queridos, Pablo sofria, pero lo sofria em Cristo Jesus, exatamente. E a palavra do evangelho não estava presa. Eu estou sofrendo, vou me quedar em meu rincão ali, botado, sem ânimo para nada. Não, a palavra de Deus tem que estar livre. Em la cárcel, em la prueba, em el dolor, em la angústia. Não podemos nos dar el lujo, queridos, de detener el avance de la obra de Dios por causa de nuestros problemas de la vida, quando eles deveriam nos impulsar mais hacia adelante. Exatamente. Pablo tinha sua mirada sempre em pueblo de Deus. Cristo era o centro de su vivir, a razão de su fé. Pero servir a la obra de Deus era uma prioridade na vida deste servo de Deus. Portanto, todo lo sofro por amor de los escogidos, para que eles também obtenham a salvação que é em Cristo Jesus com glória eterna. Eu estou animado como um leão em la obra de Deus. De repente um problema e eu cruzo mis braços, enfio minha cabeça baixo de felpudo e estou ali e acabou. Já. Como assim? Como isto? Como pode? Eu vou estar cuidando, preocupado com a obra de Deus, com mis hermanos, com a família de Cristo, quando
todo está bem para mim. E se não está bem, eu já boto todo. Mostro a espalda para o rebanho de Cristo, para a família sofrida, para o amigo que está em momento de dolor. Claro, queridos, que nossa vida reserva momentos duros para nós outros. Não importa em que país vivimos, em que época vivimos, em que cultura vivimos, não importa. Onde estivermos neste mundo, teremos lutas. Pero não importa. Lo que seja, devemos manter-nos firmes em Cristo Jesus. Acuérdate de Jesucristo. Mira para Ele. Mira hacia Ele. Ele é tu exemplo. Ele deve ser a força motriz que nos impulsa adelante. En Ele, por Ele e para Ele. A palavra não pode estar presa de nenhuma maneira. Ele vai concluir dizendo, palavra fiel. Se somos muertos com Ele, também viveremos com Ele. Bueno, assim pensavam muitos cristianos daqueles dias. E muitos morreram por fé, por amor a Cristo. Pero não negaram a Cristo. E estão guardados para o dia da glorificação, para reinar com Cristo. Aleluias. Sim, queridos. Se sofrimos, também reinaremos com Ele. Se lhe negaremos, Ele também nos negará. Conforme Mateus 10, verso 32 e 33. Se confessarmos Jesus delante de todos, Ele nos confessará delante do Padre em cielo. E se negarmos a Jesus delante dos homens, também Jesus nos negará delante de nosso Padre Celestial. Diante de seu Padre Celestial. Não podemos negá-lo. Se fuéramos infieles, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Quero concluir explicando este verso 13, que a vezes muitos lo entendem de forma equivocada. Há muitas pessoas que pensam assim, Jesus é tão bueno, é tão amoroso, que mesmo que eu fui infiel com Ele, Ele será fiel para comigo. Mentira, não se trata disto. Mesmo que eu desobedecer a sua palavra, pero Ele me ama tanto que Ele não se importa. Vai me salvar de igual maneira. Mentira, não é verdade. Não é isso que o texto está dizendo. Mira do que se trata o assunto. O contexto imediato já disse que é mentira o que muitos estão pensando. O que ele disse no verso anterior, queridos? Versículo 12, na segunda parte. Se lhe negaremos, ele também nos negará. Então, se não entenda mal que aunque eu sou infiel, Jesus é fiel comigo. Não tem nada com isto. Se lo negamos, e como lo negamos? Com nossa infidelidade. Não penses que negar Jesus é solamente dizer, eu não conosco Jesus, eu não quero Jesus, eu não creio em Jesus. Negamos a Jesus de forma muito mais ofensiva quando dizemos que creemos em Ele, pero não hacemos conta de sua palavra. Seria melhor não creerlo que creerlo e depreciar sua palavra e ser indiferente com sua palavra. Afinal, ele dijo sobre os escândalos. Afinal, também ele dijo sobre que a quem muito é dado, muito será cobrado. Queridos, então, quando diz a palavra, se fuéramos infieles, ele permanece fiel, é que se nós outros falhar com ele, com sua palavra, ele não falhará com sua palavra, ele não pode mentir. Jesus não quer ir com ele, não levará com ele, queridos, soldados desleais, lavradores desleais e infieles, atletas desleais e infieles. Ele deixou claro, muito claro nisto, muito claro. Então, ele jamais irá, queridos,
ignorar su própria palavra. Nós outros, a vezes, falhamos. Ele jamais falhará. Seja em nos dar a recompensa da vida eterna ou nos dar a recompensa da muerte eterna. Pero Jesus quer nos dar vida e vida com abundância, como já nos afirmou Ele mesmo em Juan 10, versículo 10, e na segunda parte. É isto que Ele quer dar a nós outros. Agora nós outros decidimos. Bueno, hasta aqui chegamos hoje e eu quero orar contigo neste momento. Por favor, quer orar comigo? Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Esta palavra, se tu quieres valorar, tem muitas bendições para tu vida, ok? Santo Deus, querido Padre, te glorificamos e te exaltamos por todo, Senhor. Você é bueno, maravilhoso e dura para sempre tu misericórdia. Senhor, nesta oportunidade, hablamos sobre este tema tão importante, tanto largo, pero de fundamental importância para nossas vidas, como igreja, como cristianos, como indivíduos e como membros de um corpo, de uma família. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos fielmente nossa condição de hijo amado suyo, nossa condição de servo suyo, nossa condição de soldados, de atletas, de labradores, nossa condição, Senhor, de servos cristianos. Queremos ser leales, dedicados, rendidos a Ti. E todo esto, Senhor, segundo a graça que está em Ti, Jesucristo nosso Senhor. Bendiga cada pessoa que nesta oportunidade foi tocada seu coração com esta palavra ou confrontado com esta palavra. Que todos juntos, de uma ou de outra forma que hemos sido tocados por esta palavra, que podamos dar um passo que você nos chama a dar nesta hora, Senhor. Em nome e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, que Deus les bendiga a todos em nome de Jesus. Próximo sábado o culto será em vivo por Zoom na igreja local. Participe, vai chegar o link para ti no grupo do WhatsApp da igreja para que participes, ok? Que Deus les bendiga a todos em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém.